você enxerga os hábitos alimentares hoje dessa galera jovem, das crianças, dos adolescentes principalmente aí, e agora com essa questão de pandemia, piorou? O que aconteceu? Então, na pandemia, a gente triplicou o consumo de produtos ultraprocessados. O que são ultraprocessados? Por exemplo, você tem produtos in natura, são aqueles que vieram da natureza. Ele pode ser de origem vegetal ou de origem animal. Por exemplo, a carne é de origem animal. Quando você compra a carne lá no açougue, fresquinha ali, ela é in natura. Você vai na sua casa, tempera, faz e tá tudo certo. Existem produtos processados. Então, por exemplo, o azeite que você usa, enfim, produtos que, de alguma maneira, estão numa embalagem ou foram facilitados pra gente, mas não adicionamos nada neles que não seja comida. Você vai falar, tem produtos que eles adicionam coisas que não são comida? Tem. Eita, nós. E aí a gente vai chegar lá. Mas aí, por exemplo, processados. Então, o azeite que você vai usar é uma conserva que você comprou, uma conserva natural. Ok. O que é o ultraprocessado? Ele vai ter componentes ali que não são alimentos em origem. Então, são derivados de outras coisas. Eles são transformados na indústria. É o transgênico? O transgênico não. O transgênico é uma mudança nas plantas feita para um objetivo específico. Por exemplo, a soja transgênica. É uma mudança que foi feita no DNA da planta para ela suportar qualquer quantidade do aditivo, do agrotóxico e crescer. Então, no lugar onde a gente planta a soja transgênica, não cresce mais nenhuma outra planta, porque você acaba com o solo, só ela vai crescer lá. No caso dos ultraprocessados, é o acréscimo de coisas que não estão lá. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que acho que todo mundo já usou. Imagina uma mãe de manhã, na correria, porque todo mundo tem uma vida corrida, não é? É verdade. Aí ela fala, bom, meu filho tomaria leite com chocolate, ou com achocolatado que seja, mas a gente tá correndo, eu vou precisar que ela tome no carro, né? Uma criança maiorzinha, aí, uns 6, 7 anos. Então eu vou comprar uma caixinha daquele achocolatado, certo? Gostosinho. Gostosinho, e vou dar pra ela tomar. O que a gente acha que a criança tá tomando? Leite com chocolate. Não. Não. Ela tá tomando soro de leite com espessante para dar uma certa textura, com um corante, com aromatizante. Então, não tem chocolate. Tem nada do E aí, que... agora imagina mentalmente aquela caixinha, 1/3 dela é só açúcar. Então, por mais que você goste de açúcar na sua casa, você não vai pegar um copo inteiro. Imagina ele aí, divide em 3 partes, uma parte inteirinha de açúcar. Por quê? Porque esse açúcar não é só para dar gosto de doce. Ele é o espessante. E aí, a gente tem hoje um outro problema que as pessoas falam, eu tô tão desanimada, nossa, eu tô tão cansado. Eu tenho um paciente que comprou um sofá numa casa dessas de móveis usados. Ele falou, não é possível, deve ter alguma coisa naquele sofá, porque eu venho da minha casa precisando fazer muitas coisas, assim, com coisas com prazo. Eu sento naquele sofá, Luciana, acaba a minha vida, eu não consigo mais acordar, eu acordo no outro dia. Aí a gente foi fazer um exame, não era uma pessoa acima do peso, mas a gente fez o exame, o que ele tem? Um quadro que tecnicamente chama esteatose hepática, ou seja, ele tem gordura no fígado. O que é que provoca tudo isso? Esse consumo exagerado de farinha de trigo, né, amidos, de uma forma geral, de açúcar e principalmente os refinados e o açúcar. Aí você olha para o cotidiano dele, não é uma coisa assim, ai, nossa, come quilos de fritura. Não é. Ele come biscoitinho. Ele come um pãozinho com manteiga, adoça o leite. Só que todos os dias. Porque a gente faz isso, né? A gente vai criando uma rotina. E aí, quando a gente foi ver, ele tem esteatose hepática grau 3. Nossa. Quando a gente conseguiu trazer ele pro grau 1, ainda tava ali, ele já tinha mais disposição. Porque essa pessoa... Porque isso também é um outro detalhe. As pessoas vão falar assim... Tô desmotivado, quero emagrecer. Tô cansado. E ele, no caso dele, por exemplo, tava num quadro de esteatose muito sério. Faça exercício. Esta pessoa, neste quadro de esteatose, assim como resistência à insulina, que essa pessoa já começa a ter também, ele não tem condição mesmo. Ele faz 2 barras, ele tá morrendo. Ele não tem força física, real. Nossa. Não é drama, não é frescura, não é mimimi. Ele não consegue. Não dá, não Não rola. dá. Tanto que ele começou fazendo exercícios, sem exagero algum, 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Aí foi progredindo. 5, a gente chegou em 25. E suar é muito importante, então caminhar. E ele falava, nossa, eu venho com a sacolinha do mercado, não tem nada dentro da sacola. E parece que chega uma hora que eu não tenho mais força pra segurar a sacola. Por quê? Você começa a não ter mais, por conta desse caso da resistência à insulina, não ter mais força muscular. Então, a gente vai criar pra ele um plano, né? Porque isso também é uma coisa legal, Dani. Nutrição, gente, nunca é uma consulta só. É programa de tratamento.
Porque o que eu faço na consulta 1? A gente senta com ele, a gente vai explicar o quadro dele. Vai falar, olha, esses primeiros 21 dias de exercício vai ser muito ruim pra você. Você não vai ter vontade, você não vai fazer... Tem que falar real. Você não vai fazer 8 séries de não sei quanto. Você não vai conseguir. E tá tudo bem, é assim mesmo. Mas eu preciso que você faça 2. Eu preciso que você faça 3. Eu preciso que você vai insistindo. Porque, de forma contrária, é cavalar. Na pandemia, eu tive pacientes... Antes de você falar pra alguém assim, fulano engordou 20 quilos. Nossa, 20 quilos. Na pandemia, isso foi ok. Teve gente que engordou muito mais do que isso. Nossa. Porque junta. Porque comeu mal. Comeu mais, comeu mal, não se movimentou, ficou ansioso. Teve 1000 outros problemas pra resolver. E muito jovens? Muito jovens. A gente teve quadro de crianças que engordaram, assim, 10, 11 quilos. Uau!